iniciar o vídeo, vamos ver. Quiser fazer oração, como é que vai fazer? Esperar o pessoal entrar e a gente faz oração. Tem Felipe. O Felipe entrou. Vamos começar, pai. Pode orar. Pode orar. Graça e paz a todos. Estamos aqui na live, né, a respeito da escola dominical, né? Com os jovens, a luta dos hebreus no tempo de conquista, né? Estaremos orando, quero agradecer a todos que estão neste momento, né, com a gente aqui, Deixa eu falar um pouco mais alto. para adorar ao Senhor, né? Então estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, né? Pai de amor, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, ó Pai, podermos estar, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que Tu conheces, Senhor, a cada vida, a cada coração, ó Pai. Pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que esteja conosco, Senhor, em nossas vidas, em cada lar, ó Pai, a qual, Senhor, as nossas vozes, Senhor, chegaram, ó Pai, que o Teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado através das nossas vidas, Senhor, porque de nós não sabemos nada, mas sabemos, ó Pai, que tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Pai, que Ele te peça, ó Pai, pela vida de cada um, ó Pai, de cada irmão, ó Pai, que está, Senhor, participando dessa live, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, nos achegarmos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos aprender com a Tua palavra, que sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos orienta. Ah, Senhor, a Tua palavra nos instrui, ó Pai, e que o Teu Espírito possa nos dar sabedoria, Senhor. Porque queremos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, nos achegarmos mais perto de Ti, Senhor. Pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, né, pessoal? Vamos iniciar aqui a nossa aula. Como meu pai já falou, ela tem o tema As lutas dos hebreus no tempo das conquistas. Eu queria ler o texto do dia, que fala que está em Salmos 44, no verso 3. Fala assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A síntese: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele que nos livra das mãos dos nossos inimigos. A síntese, ela fala sobre livramento, né? Fala que é Deus que nos livra. E com isso a gente já começa a dizer que a gente deve agradecer a Deus pelos livramentos diários, porque, querendo ou não, tem livramento. Tem dias, né, que acontece
uns livramentos que a gente nem percebe que aconteceu. Tem alguns livramentos que a gente tem ciência do que aconteceu. Esses dias mesmo, se eu não me engano, na sexta-feira, eu tava na Anhanguera dirigindo e uma carreta começou a dar seta, só que eu acredito que ele nem olhou no retrovisor. E eu vendo ele entrar, ele já vindo na minha direção. E eu pensei rápido ali por intermédio de Deus, né? E eu acelerei o carro um pouquinho mais e eu saí da direção dele e ele veio direto e entrou na onde eu tava. Eu acredito que se eu não tivesse acelerado o carro naquela hora, ele teria me colado na mureta que tem ali na Anhanguera, né? E esse foi um livramento que eu vi. E tem vários livramentos que acontecem nas nossas vidas que a gente não percebe o que aconteceu. Às vezes às vezes você não sai da sua casa porque o seu pai não deixou, sua mãe não deixou. Você acaba ficando chateado porque isso aconteceu, né? Porque eles não deixaram você sair. E depois você fica sabendo que se você tivesse ido, poderia ter acontecido algo ruim com você. Aconteceu com pessoas que estavam te chamando para ir junto com você. E por você não foi, e você foi livre de acontecer essas coisas, né? Quer falar alguma coisa sobre? E a respeito do livramento, muitas das vezes a gente... Acontecem livramentos na vida da gente. Eu como sou um pouco detalhista, eu gosto das minhas coisas tudo organizado, eu gosto de sair sempre no horário. Um dia eu ouvi um testemunho até do pastor Amaro, porque ele ministrando, e eu como gosto de sair no horário, então a gente muitas das vezes quando acontece qualquer coisinha eu ficava bravo, ficava chateado. Aí um dia o pastor Amaro estava contando um testemunho a respeito do que ele foi fazer uma ministração numa cidadezinha do interior, né, e levou toda a família. E voltando da ministração, ele chegou em um determinado lugar, disse que o carro dele parou, deu um problema lá, ele encostou próximo num poço lá e deu partida, o carro não pegou mais. Procurou o mecânico e não conseguiu achar. Aí ele com a família toda dentro do carro, aí falou pro pessoal, o jeito é a gente se ajeitar dentro do carro aqui e dormir, né? E ele bravo, chateado, falou, poxa, assim, eu acabei de sair da sua casa, agora estava retornando pro meu lar, agora que estou com a família todinha dentro do carro e a família todinha vai ter que dormir aqui dentro do carro. E disse que ele aí chegou, né, encostou num canto lá e disse, tirou uma madorninha, né? E depois, quando era um determinado horário na madrugada lá, ele foi lá e falou, vou dar partida no carro. Deu partida no carro de novo e o carro pegou. Aí ele olhou, saiu, deu uma volta no carro, desligou, ligou de novo, o carro estava bem. Aí falou para a família, então vamos pegar a estrada. Aí quando chegou em um determinado lugar da estrada, disse que havia acontecido um engavetamento. E ele fez os cálculos mais ou menos do horário do engavetamento, e o horário que aconteceu o problema dele era para ele estar no meio do engavetamento. Aí ele entendeu, né, por que tinha dado problema no carro dele, o Senhor cuidando dele. E muitas das vezes a gente fica sem entender, né? Muitas vezes a gente fica chateado, mas o Senhor, Ele cuida da gente de várias maneiras. Aí eu comecei a analisar, muitas das vezes quando não dá certo, muitas das vezes a gente, como o Rafael disse, muitas das vezes a gente não entende, muitas das vezes você tenta abrir uma garagem, você não consegue, aí você sai num determinado horário, aí você acaba se atrasando. Esses dias mesmo também eu saí, apertei o controle, não funcionou, e eu voltei, peguei o outro e apertei de novo. Aí quando eu estou terminando de subir para sair na frente da UPA, o farol estava fechado para o pessoal que passa na frente da UPA aí, para mim que estava subindo estava aberto. Só que eu atrasei um pouquinho do horário. E nessa subida assim, se eu tivesse saído do meu horário certinho, era para mim estar passando, e veio um caminhão, ele veio, o farol fechado para ele ultrapassou um carro, entrou na contramão ali, do jeito que ele vinha ali, se eu tivesse, era para mim mais ou menos estar no horário que tá na frente dele, não tinha o que fazer. E ele fez a curva ali, saiu que nem doido. E a gente, muitas das vezes, a gente fica sem entender, mas a gente vê o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. E várias vezes a gente, como o Rafa diz, alguns livramentos a gente até acaba vendo, e tem outros que a gente nem percebe. Muitas vezes o Senhor está cuidando de cada um de nós e a gente não estamos percebendo. E é dessa forma, né? E o Senhor, a gente fica maravilhado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel, né?
introdução aqui. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e os sucessos bélicos de Israel a leste do Jordão, Transjordânia, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão, sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. É o Salmo 44, do 1 ao 3. A gente lembra, né, que o sucesso do povo hebreu, do povo de Israel, é que o Senhor pelejava por eles. Eu vou fazer uma leitura aqui do Salmos 20. É o Salmos 20, o verso 7. Que fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E é isso que a gente aprende com essa lição, né? Porque Deus, ele pelejava pelo povo de Israel e outras pessoas estavam confiando no seu poderio militar, eles estavam confiando na sua força, na quantidade de homens que ele tinha para a batalha, mas o povo de Israel aqui diz que uns confiam em carros. Algumas pessoas estavam confiando em carros de guerra, outros nos seus cavalos. Mas que nós, assim como o povo de Israel, teremos que fazer menção do nome do Senhor. E eu quero ler também em Êxodo 14, 14. Que fala assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Há momentos que a gente não vai precisar nem batalhar, né? A gente estando na presença de Deus, vai ter momentos que a gente não vai precisar nem batalhar. A gente lembra de Josafá, né? Que aconteceu com ele, dos reis se unirem para ir contra ele. E Deus fala para ele que ele não vai nem pelejar. Que Josafá, Deus fala que que é para mandar o povo somente cantar. E ele vai ver o trabalhar de Deus na vida de Josafá. E colaborando com o Rafa, né, assim, nesse espaço, quando eu disse uns confiam em carro e outros em cavalo, a gente tem pelo Velho Testamento, né? Muitas das vezes até eu vi já pessoas falando, né, que hoje a gente deveria focar mais no Novo Testamento, mas a gente no meu ponto de vista, eu gosto muito de analisar situações do Velho Testamento, porque ali mostra o que aconteceu, porque o Velho Testamento é sombra daquilo que era para acontecer conosco hoje. E a gente fica maravilhado porque tem pessoas que não gostam muito muitas vezes, a mensagem no Velho Testamento, porque diz que é o povo judeu, mas ali a gente vê exemplos ali vê história de livramentos, de cuidado, porque ali é um espelho
para que nós venhamos observar o que nós devemos fazer, porque ali mostra pessoas que confiaram no Senhor e foram bem-sucedidas, e pessoas que não deram tanta importância naquilo que o Senhor falava e acabou fracassando no seu ministério, fracassando na sua vida cotidiana, porque ali nós vemos história de reinos que foram destruídos por falta de confiança no Senhor, né? Pessoas que tinham tudo para se dar bem, pessoas que tinham tudo para ter um governo próspero, um governo abençoado, e acabaram perdendo essa maravilha, esse privilégio, por não confiar no Senhor. Nós vemos até a história de Saul ali, né, que perdeu perdeu o reinado, né? Era rei, mas não tinha o reino na mão, porque não deu a importância àquilo que deveria dar diante do Senhor, né? E acabou perdendo. Era para ter um reinado bonito, uma história bonita no reinado dele, acabou sendo um homem que não teve aquela tanta importância, né? Diante do Senhor. E muitas das vezes acontece isso com a gente, né? E eu gosto muito do Velho Testamento de analisar, porque ali está várias histórias, há vários exemplos que nós devemos seguir, né? Nós devemos analisar. Nós vemos a história de Josué, porque Josué chegou ali, né, quando Moisés morreu, o Senhor passou para ele aquela determinação, né, para que ele conduzisse o povo ali. E logo de início nós vemos, né, que ele chegou ali diante daquela cidade fortificada ali. O Senhor mandou que ele desse aquelas voltas diante daquela cidade, e era para ele somente, quando no último dia tinha que gritar, né, diante daquela cidade, e aquela cidade foi ruída, né, caiu ao chão, né. Mas logo em seguida nós vemos outro exemplo. Nós vemos ali logo quando eles foram ali em direção de Ai, né? Diz que os espias olharam, não, ali é uma cidadezinha pequena, tem poucas pessoas ali. É só você levantar ajuntar uma quantidadezinha simples de pessoas, e a gente vai lá e toma aquela cidade, não precisa nem a gente vamos falar no nosso vocabulário hoje, nós não precisa nem orar, né? Não precisa nem estar pedindo a Deus para ir com a gente, porque ali está fácil. Diz que eles passaram uma vergonha tremenda. Então, para mostrar, né? Diz que conseguiram, como se diz, conseguiram destruir uma cidade fortificada, uma cidade volumosa, grande, que todo mundo temia, porque era uma cidade de muros fortes, né? E acabaram se caindo diante de um amontoado de pessoas. É para mostrar que muitas das vezes, independente das lutas, independente das circunstâncias, se você estiver com Deus na frente, Deus estiver à frente da sua batalha, nós não devemos nos preocupar, nós devemos tão somente acreditar, porque o Senhor nos garante a vitória. Agora, quando nós colocamos a nossa força, como o Rafa diz ali, né, que muitos desconfiam em carro, outros em cavalos, mas quando a gente fazemos desta maneira, aí é onde muitas das vezes a gente acabamos quebrando a cara, né? Falando na linguagem popular, né? Muitas das vezes acabamos o nosso navio naufragando devido a essa situação, porque muitas das vezes nós confiamos nas nossas próprias forças. Eu queria entrar no primeiro tópico, que fala que os reinos do sul, tá com base em Josué 10, né? O texto fala assim: as notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos Gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos. Derrotando-os, Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebron, Jamur, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta, o que faz toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos, né? A gente entende nisso daí que cada vez que Deus envia juízo, sendo Deus um Deus que não só tem amor,
Ele é amor. Acho que é em João mesmo que fala. É João que diz. Deixa eu ver se eu marquei aqui o versículo. Eu não marquei, mas João mesmo diz que aquele que não tem amor não conhece a Deus. Porque Deus também é amor. Deus é amor e misericórdia. E o juízo de Deus, ele é sempre para levar as pessoas ao arrependimento. E muitas vezes as pessoas, cidades, nações e até o mundo de maneira geral, ele não reconhece, ele não tem esse arrependimento. E a taça do mundo, ela se encheu. Em Apocalipse mesmo fala. Acho que é Apocalipse 16. Tem 3 versículos lá que mostra o que a gente está falando agora. Da taça do mundo se encher. Apocalipse 16. Primeiro é o verso 9. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O outro versículo é o 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do nome de Deus, e não se arrependeram das suas obras. E o próximo é o 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras, aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E às vezes isso daqui foi um exemplo a nível mundial. A gente também tem um exemplo de cidades, né? Como Sodoma e Gomorra, que a taça do mundo a taça se encheu e Deus mandou o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E também tem a nível individual, que eu marquei aqui em Provérbios 29 e o verso 1. Deixa eu ver. Fala assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui a gente vê, né, que a taça também se enche a nível individual. E é como a gente... Eu cresci escutando isso, que Deus vai dando corda, né? Que Deus vai dando corda, vai dando linha. E na hora que ele puxar, aí segura. Porque eu tenho até um exemplo na minha vida. Minha mãe até acabou falando isso num culto que a gente foi lá na igreja. E realmente é isso. Às vezes Deus vai dando corda, vai dando linha, espaço pra gente... pensar que a gente é dono da gente mesmo, né? Que a gente não tem uma pessoa ali que peleja por nós, uma pessoa ali que comprou. Ele comprou a nossa vida com sangue precioso, com um preço muito caro. E às vezes a gente acaba esquecendo que a gente não tem um dono. E Deus, ele nos mostra que ele continua sendo o nosso dono. Às vezes a gente acha que ele nos esqueceu. Tem um exemplo que eu não vou citar nomes, mas eu estava conversando com uma pessoa e ela está afastada, né, dos caminhos do Senhor. E estava conversando com ela, eu vi um texto quando eu estava afastado da igreja, que ela me mandou, que ela estava na igreja e eu estava afastado. E ela me mandou um texto falando que Deus tinha o melhor pra mim, que tudo isso que eu tava vivendo no mundo era uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa ilusória, uma coisa que não
não é real. Até parece, mas não é. E hoje ela tá afastada. E eu me senti na obrigação de tentar ajudar, né? E eu achei esse texto de 2017 e mandei pra essa pessoa. E eu comecei a conversar com ela e ela falou assim: Rafa, eu já tô numa fase da minha vida que eu não tô, como eu posso dizer, que eu já nem consigo orar. Eu ajoelho 5 minutos e eu não tenho força para orar. E eu não sei mais nem se Deus está escutando as minhas orações. Aí eu falei que Deus tinha me incomodado nessa semana para tentar falar com ela. Eu tava procurando uma estratégia, uma oportunidade para poder tentar conversar. E tipo, eu acordei, na hora que eu acordei eu acabei mexendo nas minhas conversas antigas do WhatsApp e eu achei esse texto. Eu acredito que foi um texto que Deus colocou nas minhas mãos ali para mim poder ter como entrar nesse assunto com ela. E ela falou que no dia anterior de eu ter mandado a mensagem para ela tinha se cortado, ela já estava no limite dela. E eu falei pra ela, eu falei assim: olha, esse daí é uma das respostas que você tava com a dúvida. Que você falou que não sabia se Deus estava te escutando, não sabia se Deus estava olhando mais pra sua vida. E Deus ele chega na hora certa. E eu acredito que ele me deu a oportunidade, me deu a estratégia certa para eu chegar e falar com ela naquele momento que ela falou que era um momento crucial. Não que seria um momento que ela iria se matar, mas seria um momento que era um momento que ela já estava com a taça cheia e que ela não tinha mais perspectiva. Ela até perguntou pra mim se eu achava que ainda tinha jeito, se eu achava que Deus ainda podia fazer uma mudança na vida dela. E eu dei o exemplo da minha vida. Eu falei, se Deus me mudou, se Deus me tirou da onde Ele tirou, não querendo menosprezar o seu caso, mas tá muito mais fácil para Deus resolver a sua situação porque Ele resolveu a minha. Eu tenho fé, eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele pode todas as coisas. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. E eu acredito, e ela me pediu muito obrigado pelas palavras, e eu acredito que não era nem eu falando, porque se eu fosse tirar coisas de mim, eu não ia ter nada para falar. E eu sei que eu acredito até hoje que Deus me levou até onde Ele me levou, porque Ele queria me ensinar para eu conseguir ajudar outras pessoas quando chegar o momento certo. Eu acredito que esse foi um dos momentos certos que Deus me usou pra ajudar alguma pessoa que estava passando pela mesma situação que eu acabei passando por alguns momentos, né? O senhor quer falar alguma coisa? O que o Rafa fala, né? A gente com a experiência que a gente já tem na vida, né? Porque a gente já não é mais tão menino assim, pelo que a gente já passamos no nosso dia a dia, já tanto de vida quanto de ministério, tanto com a igreja, com pessoas, nós vemos que é dessa mesma maneira que Deus cuida. Há momentos da nossa vida assim que passaremos por dificuldade, por preocupação, há momentos que achamos que Deus não ouve mais a nossa oração, mas quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus trabalhar e deixamos Deus operar em nossas vidas, porque que nem eu falo para meus meninos, hoje tudo que a gente tem, tudo que a gente pode conquistar hoje, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque só por Ele, só vem dele, porque Ele tem cuidado de nós, né? E a gente vimos ali na situação na vida de Josué, né? Porque não é fácil para você estar à frente de uma nação, à frente de um povo,
e confiar, né, porque não eram homens preparados para a guerra, mas eles depositaram a confiança no Senhor. E assim, quando a gente começamos a ler a história, nós vemos o cuidado que Deus teve com eles em todas as áreas. E da mesma forma as nossas vidas, né, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos, mesmo que nós estejamos passando por dificuldade, porque hoje nós estamos vivendo sim um momento de pandemia, né, como há muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que tem pessoas que têm até trauma até de sair da porta da casa, né? Mas que nós não venhamos, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Que tudo está sob o controle dele. E algumas pessoas que têm entrado em situação difícil, muita permissão dele, né? Tudo é permissão dele. O Senhor trabalha de maneira assim que muitas das vezes a gente fica sem entender, né? Porque a gente já passou cada história em nossas vidas, já viu tantas coisas acontecer. Há pessoas que passou por situação que já não era nem para estar mais na igreja, nem acreditar que Deus existe. E muitas das vezes você olha para as pessoas, né? A pessoa está alicerçada, a pessoa tem uma confiança tremenda, né? É que nem aquele último trabalho, né? Um trabalho que as irmãs fizeram um tempo atrás, né? Só quem tem conhece, assim, a pessoa vive, assim, tem esperança, aquele que tem raiz, né? Aquele que passou por uma certa situação, que mesmo vendo o barco, né? Pensou que o barco ia naufragar, né? Mas ele mesmo assim continua acreditando no Senhor, que nós possamos cada dia mais, né? Independente da circunstância, independente da luta, que nós venhamos cada dia mais nos achegar a Ele. Amém. Eu quero continuar aqui no tema da revista. O tópico 2 fala: Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué, isso é em Josué 10, o versículo 8, que cheio de fé viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane. O sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem. Nesse tópico 2, a gente vê que em todos os momentos, né, desde o início, por intermédio de Deus, o povo ele obteve vitória nas suas lutas, e isso eu acredito que também por intermédio de Deus a gente vence as nossas lutas. E desde o início a gente viu o Eterno dizendo para Josué, para ele ser forte, corajoso, que ele tivesse ânimo. E eu vendo isso daí, eu percebi que a todo momento Deus estava dando uma lição pra gente, para lembrar que Josué também era um homem, assim como a gente. E oi? Mais para cá um pouco. É natural, em alguns momentos de nossas vidas a gente se sentir abatido pelo desânimo. Só que não é natural a pessoa que serve a Deus ela viver nesse momento de desânimo. E a revista, tanto a Bíblia, ela enfatiza que Deus fez o sol parar. Alguns dizem que fez o sol parar, outros dizem que fez o sol brilhar um dia inteiro. E a Bíblia, tanto a revista, enfatiza que foi sob a voz de um homem, que Deus ouviu a voz de um homem, e por intermédio da voz de um homem Deus fez isso. Isso também chama a nossa atenção de que Josué, permanecendo sendo gente como nós, ele orou e produziu um milagre extraordinário através de Deus. E eu marquei aqui, Tiago 5, 17, 18. Deixa eu ver aqui. Tiago 5, 17. Que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A gente vê que novamente, aqui um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós, ele era sujeito a tudo aquilo que nós somos sujeitos, né? E ele orou com fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, se a gente falar para um monte se transportar de um lugar até outro, ele vai se transportar. Então eu acredito que com fé, a Bíblia mesmo diz, eu acho que eu separei aqui o versículo. Eu não lembro se eu separei aqui, mas fala, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Em momento nenhum das nossas vidas, se a gente orar, só que se a gente não tiver fé nenhuma, a gente que Deus não vai fazer aquilo, porque se a gente não tiver fé, a gente não vai agradar a Deus. A nossa oração ela não vai chegar até as narinas de Deus como um cheiro suave. E deixa eu ver mais aqui. Aqui, a nossa grande lição é que Josué era homem como eu e você. E vemos que Elias também, como nós, e alguns outros heróis todos os heróis da fé, né? Eles oraram e confiaram e pela fé que eles tiveram em Deus, porque também é a fé que Deus, né? Deus permitiu que eles tivessem, porque hoje a gente não tem nada, porque até a fé não é nossa, a fé é Deus que nos dá. E através da fé, homens conseguiram fazer milagres extraordinários pelo nome do Senhor. O senhor quer falar? Como eu estava falando aqui, lá em João 15, 7, 8 diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai que estás. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E a gente fica maravilhado, né? Porque se nós realmente confiarmos no Senhor, se nós realmente tivermos com nossas vidas íntegras, né? Que nós estivermos buscando ao Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade, o Senhor fará maravilhas através nas nossas vidas, né? Até uma passagem da Bíblia, né? Que chama muita atenção da gente, é aquela passagem, né? Dos 2 discípulos, né? Quando vai entrando ali no templo, né? Que aquele homem que estava ali há muitos anos chega para ele e pede uma esmola, né? E eles olham para ele, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, e diz que aquele homem prontamente, né, começou a saltar ali, começou a pular, e a gente fica maravilhado, e isso não parou só naquela época, né? Hoje, se nós realmente servirmos ao Senhor como se deve, se nós realmente confiarmos nele, tivermos a nossa vida, né, voltada a ele, é como ele diz, né, se vocês estiveres em mim, que nós temos que estar nele, ligado a ele, com a vida íntegra, e as minhas palavras, e as palavras dele dentro da nossa vida, né, diz que nós pediremos tudo quanto quisermos, e nos será feito, e nós ficamos maravilhados, porque o Senhor é fiel. Amém. Vamos continuar aqui, é o tópico 3, subtópico 3, né? Homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono, como sinal de sua misericórdia. Os homens sejam maus como forem, e todos nós somos, né? Que o que varia é a medida de nossa maldade. Antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam
dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como da conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhe dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram. Por isso lhes sobrevieram a destruição. A gente estudou, né, que de todas essas aulas, que a razão de Deus tirar aquele povo da cidade de Canaã, a taça de iniquidade ela se encheu. A taça de iniquidade daquela cidade ela se encheu. E com isso trouxe o juízo divino. Só que Deus, ele é um justo juiz. Ele deixou claro para o povo de Israel que se eles entrassem naquela cidade e seguissem os mesmos caminhos que aquele povo estava seguindo, que ele também levantaria outros povos para desencadear o juízo sobre eles também. Porque não adianta Deus tirar um povo da terra que eles estavam, que fizeram com a tanta iniquidade que tinha na cidade. Eles fizeram a taça do Senhor se encher e colocar um outro povo que estava indo pelos mesmos caminhos que ele. Então Deus, sendo um Deus justo, ele já deixou claro que se eles entrassem lá e fizessem as mesmas coisas que o povo estava fazendo, que eles também seriam expulsos, seriam destruídos, né? E aqui em Levítico, eu só vou ler um versículo, mas é um versículo, um capítulo que a gente pode ler e a gente vai conhecer quem eram os povos que estavam ali naquela cidade, qual era o porquê que tinha acontecido todas essas coisas, né? Que a taça de iniquidade se encheu. Levítico 18. Eu vou ler somente o 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual as vos levo, nem andareis nos seus estatutos. E esse capítulo 18 inteiro, ele fala sobre as relações sexuais proibidas, né? E tem o 19 também, que fala sobre uniões abomináveis. Esses capítulos, se vocês quiserem ler depois, ele vai nos mostrar um pouco do que era essas cidades cananeias, né? Que Deus tirou da cidade. Quer falar alguma coisa ou pode continuar? Pode continuar. Aqui, ó, isso quer dizer, quantos pecaram? Em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, ele fala também que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna, que está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Terminando aqui, o senhor quer falar? Ou vou passar para outro tópico? Posso pro... Vamos pro Reino do Norte, que é o segundo tópico, que fala assim: Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado ao grão de areia na praia do mar.
Mais uma vez os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio. E quem não teria, né? Porque tem a hipérbole que fala que é figura de linguagem, né? Hipérbole. E fala que o povo são como grão de areia. Quando a gente chega na praia, se a gente pega as areias na mão, a gente não consegue nem contar quanto de grão de areia que tem na nossa mão. E Você imagina comparando um exército. Você comparar um exército como se fosse um grão de areia, você imagina que seria um exército ali que você chega no meio e você parece uma formiga perto. Mais uma vez os inimigos se reuniram para pelejar contra Israel. Ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a essa mesma hora, eu vos darei todos feridos diante dos filhos de Israel. E a cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte. Sem anunciar, porém, qualquer milagre, a cada vitória uma nova história e um milagre divino. Aqui a gente vê porque, voltando, né? A gente vê aqui porque Deus não mandou Josué ele reutilizar os cavalos, os carros de guerra, que voltando no versículo anterior que a gente falou, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E ali o Senhor queria mostrar para o povo de Israel que todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas, quem ia pelejar pelo povo de Israel era o Senhor, que era para tão somente o povo ver e reconhecer as maravilhas que o Senhor ia fazer, né? Porque muitas das vezes o que a gente fala, muitas das vezes a gente quer fazer as nossas conquistas com as nossas próprias forças, e muitas das vezes nós, ao decorrer de um caminho, nós chegamos até uma certa altura e quebramos a cara, porque nós deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar só na força dos nossos próprios braços, né? Mas muitas das vezes a gente vê que chega até uma certa altura nós conseguimos alcançar, mas dali para frente nós não conseguimos fazer mais nada. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança, como nós lutamos falando, vamos fazer aquilo, mas o Senhor vai estar à frente da nossa batalha. Nós vemos que pessoas se levantam, tudo tenta nos fazer parar, mas nós vemos a mão do Senhor nos abençoando. Tem até hora, né, que a gente olha assim, poxa, mas aquilo não vai dar certo. Quando pensa que não, o Senhor abre as portas e aquilo dá certo. A gente fica até, muitas das vezes a gente diz que confia no Senhor, mas muitas das vezes a gente fica até abismado, fala, mas como eu consegui fazer aquilo? Mas não foi a gente que conseguiu, foi o Senhor que pelejou por nós, foi o Senhor que abriu as portas, foi o Senhor que providenciou, é o Senhor que nos abençoou. É que nem nós estamos falando, em meio a todas essas lutas, todas essas guerras que estamos passando, eu pelo menos tenho visto a mão do Senhor operando na minha vida, e na vida da minha casa, da minha família, porque nós vemos muitas vezes pessoas desesperadas, mas nós temos visto o cuidado que o Senhor tem tido conosco, e é assim que o Senhor faz, e é assim que nós devemos fazer cada dia mais, confiar nele. Certo. Voltando, né, a falar disso daí, dos reinos do norte, aqui na revista fala que Deus ele marcou a hora da vitória pro povo, né? Daqui diz, amanhã a esta mesma hora os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. E eu coloquei aqui uma pergunta para mim mesmo e eu queria fazer essa pergunta para vocês também. Há quanto tempo tá durando, né? O seu choro, o meu choro? Porque a Bíblia fala que em Salmos 30, o verso 5, na parte B do verso 5,
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a gente tem exemplos que a alegria ela não veio pela manhã, né? A gente tem alguns exemplos que Durou anos. durou anos. Eu coloquei aqui 2 exemplos no resumo que eu fiz da aula. A mulher do fluxo de sangue, que ela ficou 12 anos ali com aquele problema. E o paralítico, né, do tanque de Betesda. Foram 38 anos. Talvez o nosso choro dure só uma noite. Talvez ele dure 2, dure um mês. Mas amanhã ela vai vir. E a cada mês que o seu choro durar, eu acredito que Deus vai mandar mais um mês de graça para que nós podemos desfrutar da bênção que Deus vai mandar para as nossas vidas, né? E continuando, o senhor tem algo para falar? Só o interessante do tempo, né? Que o paralítico me deixa. Até a gente fica assim, quando a gente lê o texto, eu fico até assim, né? Porque ele levou tanto tempo esperando aquela bênção, tanto tempo ele lutando para conquistar aquela bênção, que o dia que a bênção chegou para ele ainda tentou colocar um monte de obstáculo para conseguir alcançar aquela bênção. Ele começou ainda a contar uma história, dizia que várias vezes ele tentava entrar, mas a hora que ele tentava entrar, entrava uma outra pessoa na frente dele. Jesus não queria, Jesus só estava querendo saber se ele queria ser curado. E muitas das vezes a gente estamos dessa forma, né? A gente estamos presos no problema, estamos presos na situação, e o Senhor quer nos abençoar, mas nós ainda contamos tanta história para o Senhor e não vivemos aquilo que o Senhor tem feito. E muitas vezes a vitória já está nas nossas mãos, e muitas das vezes nós ainda prolongamos mais um dia, mas que nós possamos, né, cada dia mais nos achegar ao Senhor, né? Cada dia mais confiar nele, independente da circunstância, independente da luta, nós sabemos que o Senhor está conosco. Amém. Amém. Só finalizando, né, essa parte, que o povo de Israel, eles tinham consciência que as vitórias que eles tinham eram por intermédio de Deus, que não era pelo seu número de soldados, não era por causa das armas de guerra, não era por causa do poderio militar, experiência em guerra. Se fosse por isso, eu acho que não teria ido muito longe. Mas sim, porque Deus pelejava por Israel. Uma lição que a gente pode tirar de tudo isso é que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra pela fé, com base na fé. Eu separei 4 versículos, né, que fala que o justo ele viverá pela fé. Um deles é Abacuque 2 e 4. Você quer ler aí? Não, pode ler que eu vou pegar outro. Abacuque 2 e 4. Fala assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma está orgulhosa. Nós sentimos orgulho, a nossa alma sente orgulho. E às vezes, se a gente for pelo nosso orgulho, a gente pode quebrar a cara, que nem meu pai falou. Eu tenho um menino que trabalhou comigo, que ele falou assim: Rafa, eu tava na igreja e tal, tava tendo umas oportunidades, e deixando Deus me usar, eu ia lá e começava a falar, e Deus agia, Deus fazia. Aí teve um dia que ele falou que chegou na igreja e falou assim: se hoje eu tiver uma oportunidade, eu vou quebrar tudo. Tipo assim, ele não tava mais baseado na fé, ele não tava mais baseado em Deus, ele tava tipo com o ego dele inflado, ele já tava se colocando acima, e sem lembrar que quem dava a instrução, quem fazia de verdade era Deus, não era ele só era um instrumento. E ele falou pra mim: Rafa, eu cheguei e falei assim: hoje eu vou quebrar tudo se eu tiver oportunidade. E ele teve a oportunidade. Só que ele falou que chegou lá na frente, ele não conseguia nem falar, ele se embolava todo. E ele falou assim que tinha um irmão no meio da igreja que tava dando glória a Deus, mas eu acho que ele tava dando glória a Deus pra ele parar de falar. Porque
Daí ele mesmo tava sentindo que ele só tava falando abobrinha. Como minha mãe sempre fala. Aí ele falou que quando terminou, ele agradeceu a oportunidade, sentou e ele ficou com tanta vergonha que ele falou assim: depois disso eu percebi que não sou eu que faço, quem faz é Deus. Quando eu falei que vou quebrar tudo, eu não quebrei nada. Deus não me ajudou a quebrar lugar nenhum. Então, voltando aqui em Abacuque 2:4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando a gente tem fé, quando a gente deposita a nossa confiança, não por nossa experiência, mas quando a gente deposita a confiança em Deus, aí sim Deus faz o trabalhar nas nossas vidas. O próximo é Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E colaborando com ele, nós temos, né, tem o exemplo lá de Saul, né, como nós dissemos no começo, né, que Saul ele perdeu um reinado, né, porque eu creio que aquela posição dele, a situação dele, acho que o orgulho subiu a cabeça, né, e ele não ficou preocupado em agradar o Senhor, ele ficou preocupado em o que os outros iam pensar dele, né, as decisões que ele tinha que tomar para agradar as outras pessoas, não para agradar a Deus, e por isso ele acabou perdendo o reinado. E muitas das vezes acontece com a gente da mesma forma, né, muitas vezes nós até achamos que é alguma coisa, até achamos que somos melhor que as outras pessoas, mas o que tem na nossa vida é a presença de Deus. Se nós sem a presença de Deus, nós não somos nada. O próximo versículo é Gálatas 3 e o versículo 11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui, né, a gente vê que ninguém pela lei, a lei terrena, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Porque eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz nada de errado perante a lei da terra. Mas a gente vai ser justificado perante a lei divina. A gente vai ser... Nossa, fugiu. A gente tem que confiar nele, né? E aqui o outro versículo está em Hebreus 10:38, que diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que nós possamos, né, estar na presença do Senhor, que nós possamos confiar. Sabemos, né, que tudo está na mão dele, a nossa vida, né, que nem hoje mesmo essa manhã, eu amanheci, né, no meu coração, a gente começa a pensar, ter visto essa situação dessa epidemia, quantas pessoas queridas têm partido, pessoas que a gente conhece, mas nós sabemos, né, que nossa vida é um sopro, nossa vida está na mão dele, né? O cuidado é dele. Se ele quiser que nós vivamos mais uns 10 anos, está na mão dele. Se ele quiser que nós não cheguemos nem até o horário do almoço, está na mão dele. E nós devemos, né, cada dia mais confiar nele, porque para nós o nosso prazer tem que estar nele. E é maravilhoso, né, podermos estar aqui na presença dele, e que ele possa, né, nos dar graça para que possamos continuar caminhando, né, louvando e adorando a ele e confiando, né, porque tudo vem dele. O Instagram já tá puxando o paletó aqui, já tá. Já tá. Ele tá mostrando aqui que tá faltando 1 minuto e meio só. Então já dá os agradecimentos. Eu queria agradecer, né, todo mundo que tirou um tempinho pra ouvir um pouquinho do que a gente estudou, pra passar pros irmãos. E eu tava até comentando com meu pai, quando chega a hora da aula, começa a dar dor de barriga, a gente não sabe se a gente estudou o suficiente, né, pra falar. E eu queria agradecer a Deus e queria agradecer também aos irmãos que estão empenhados, né, a estudar e dar uma aula pra gente, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E eu queria agradecer o Kadosh por esse apoio que ele me deu nesse período.
E eu queria dizer que todos vocês são minhas famílias. Pode dar a sua parte. Quero agradecer. O Rafa me falou ontem à noite, né, que queria que eu participasse com ele nessa aula, né? Pegou eu praticamente desprevenido, né? Porque a gente não tem um tempo hábil de estar meditando no texto, né? E é um texto assim que não é tão fácil de você estar explicando. A única coisa que a gente tem que dizer, né, é que a gente devemos fazer como Josué, confiar tão somente no Senhor, né? Depositar toda a nossa confiança. E agradeço a cada um dos irmãos. Ficam em paz. Amém. Fica com Deus. Ficam com Deus. Nosso horário se foi.